Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, é necessário que todo o nosso povo brasileiro possa despertar, tomar consciência do que está acontecendo com a nossa pátria, a fim de tomar atitudes, a fim de tomar uma posição que possa mudar o rumo das coisas. Acaba de ser aprovado há pouco tempo a lei da migração. Foi aprovada na Câmara dos Deputados e foi também aprovada no Senado, debaixo de uma pressão, um lobby bastante grande de organizações, especialmente internacionais. Infelizmente, houve também aí um empurrão de membros da CNBB que mandaram cartas a senadores pedindo a aprovação da tal lei. Parece-nos que há uma ignorância por uma parte, e da outra há, de fato, uma atitude muito temerária, porque o que significa na realidade estas coisas? A migração, a lei de migração, ela se reveste, ela foi apresentada como esta ajuda humanitária a pessoas que fogem de catástrofes, guerras ou outras situações como aquela que está acontecendo na Venezuela. Meus irmãos, não se trata aqui de colocar em causa, vamos dizer, o dever, esta disposição de acolher pessoas que necessitem realmente. O brasileiro sempre foi muito acolhedor e deve continuar sendo. O que se trata aqui são das brechas que existem nesta lei de migração que farão com que o Brasil torne-se um destino, por assim dizer, predileto de pessoas de má índole, sejam narcotraficantes, bandidos, terroristas. E mais ainda, nós não podemos ignorar o perigo que se tornou a religião muçulmana. Na verdade, sempre foi, mas agora muito mais à medida em que vão crescendo em número e em poderio. É preciso levar em consideração aquilo que está acontecendo na Europa, aquilo que está acontecendo em vários países da Ásia e da África, onde os muçulmanos vão se tornando maioria, eles vão impondo a sua lei. Nos países onde eles são maioria, o que vale então é a Sharia. As leis deixam então de ter, as outras leis deixam de ter a sua validade para que a lei muçulmana seja o princípio orientador de toda a sociedade. Se nós, como cristãos, quiséssemos, por exemplo, nos mudar para a Arábia Saudita, para o Iêmen, para o Paquistão, o Afeganistão, você acha que você vai poder então construir uma igreja? Você acha que você vai poder andar com um crucifixo no pescoço? Você acha que você vai poder então abrir uma Bíblia e lê-la ali, ainda que seja privadamente, e muito menos em praça pública? Você seria preso, você seria morto, você seria então ali talvez trucidado pela própria população que adquiriu aquela consciência fanatizada. Não são apenas os extremistas islâmicos. Esta é a mentalidade muçulmana. Enquanto as pessoas não compreenderem isto, elas não entenderão o perigo que significa o acolhimento em massa de muçulmanos em nossa pátria. É preciso que se coloque critérios, a fim de que aqueles que vêm se adaptem à cultura. Não digo que nós devamos impor a nossa religião a ninguém, jamais. Não é isto. Então, mas ao menos que se coloque mecanismos que impeça uma espécie de organização ou de crescimento indiscriminado. E depois, esta obediência, essa sujeição às leis, não como está ali neste projeto, essa lei, na verdade, agora já, de migração, que ainda precisa ser sancionada, e esperamos que o Michel Temer, embora seja tudo farinha do mesmo saco, quem sabe, ao menos pela pressão popular, possa então vetar essa lei, ou pelo menos os artigos ali comprometedores dela. Então, é preciso compreender que esse projeto de dominação islâmica está em marcha. Em muitos países da Europa, já mais da metade das crianças que nascem, elas são muçulmanas. E daqui a pouco, em poucos anos, em menos de 10 anos, França, Bélgica, Holanda, a Alemanha, então poderão ter aí uma dominação, um domínio muçulmano. Uma, entre aspas, república muçulmana. Uma ditadura muçulmana com a imposição da Sharia para toda a sua população. E com a opressão, o massacre dos cristãos. Tolhendo, portanto, a liberdade. Este é o preço da apostasia, da perca da fé. Este é o preço da perca dos valores, dessa desorientação na qual vivem as pessoas hoje. Infelizmente, isto irá acontecer. Nós ficamos pensando que no Brasil, afinal, tem tradição cristã, 90% são cristãos, a maioria é católica, tem também os protestantes, evangélicos, etc. Enfim, mas
mas achamos que esta realidade muçulmana está longe de nós. Não está. Está muito próxima, e à medida em que Estados Unidos fecham as suas fronteiras sabiamente a esta migração indiscriminada, e também outros países vão fazendo o mesmo na Europa, embora não todos, como vemos agora, por exemplo, com a ascensão do Macron na França. Então, à medida em que isso vai acontecendo, eles vão então retardando os seus planos em algum lugar e se concentrando onde é mais fácil. Por exemplo, no Brasil, que se abriu desta forma indiscriminada a migração, inclusive muçulmana, sem corrigir os erros da cultura deles. Cultura não quer dizer que tudo que vem de uma cultura é uma coisa boa. Por exemplo, a cultura muçulmana, ela legitima a pedofilia. A cultura muçulmana, ela legitima a poligamia. A cultura muçulmana legitima a opressão e mesmo o espancamento de mulheres. A cultura muçulmana, ela legitima tantas coisas que são contrárias ao nosso ordenamento jurídico. E que a lei da migração diz que nós devemos nos preparar e nos adaptar sob a pena de nós sermos acusados e mesmo processados e presos por xenofobia. O que é xenofobia? É esse desprezo, essa aversão ao estrangeiro. Se nós, então, desprezarmos, na verdade, nós não concordarmos com a cultura muçulmana, com as barbaridades que eles cultivam, nós, então, seremos considerados, em nosso país, criminosos. É disso que se trata. É preciso pedir, portanto, ao Michel Temer que vete esta lei. Embora... realmente é muito difícil que isso aconteça. E por isso mesmo, mais do que nunca, nós, o povo brasileiro, precisa tomar atitude. Nós precisamos varrer esta classe política atual. Eles não podem continuar. Se esta lei for realmente aprovada, será um duríssimo golpe na soberania nacional. Será, vamos dizer assim, a concretização de uma estratégia globalista que quer, então, internacionalizar o Brasil e acabar com um sentimento de brasileiridade. Então, nós precisamos barrar isto. Se este presidente que está aí não fizer aquilo que precisa ser feito, pelo menos cancelando os artigos que comprometem a segurança nacional e esta migração indiscriminada, é preciso acelerar, é preciso adiantar este processo de destituição desse povo. O povo precisa, desse povo que eu digo, dos políticos que estão no poder atualmente, enfim, dessa classe política do executivo, do legislativo e do judiciário, e recomeçar tudo, um novo ordenamento, para que nós possamos, enfim, colocar no poder quem nos represente e quem vise o bem e a segurança nacional, o bem-estar da população brasileira, a promoção da dignidade em nosso país e daqueles que vierem também estar conosco dentro das condições que a nossa lei lhes coloca. Meus amados irmãos, é muito sério o que está acontecendo. Se nós simplesmente cruzarmos os braços e fingirmos que não é conosco, nós teremos que assistir daqui a alguns anos os nossos filhos serem escravizados, serem mortos por esta cambada que está chegando. Porque este é o projeto deles e para eles isso é muito natural. Se nós não fizermos nada agora, se nós não barrarmos esses políticos entreguistas, comprometidos com o globalismo mundial, se nós não tirarmos estes que não representam os nossos interesses, mas que querem entregar, já estão entregando há tempos, o Brasil aos interesses internacionais, sem realmente se preocupar com a população e, sobretudo, com a futura geração, se nós não tirarmos essa turma, nós estaremos fadados a enxergar um processo mais ou menos rápido de islamização do mundo e também do nosso país e de escravização, portanto, do nosso povo, que será obrigado ou a se converter aos islâmicos ou então a perder a sua liberdade ou a sua própria vida. Nós não podemos deixar que isso aconteça. O perigo é real. Basta olhar o que está acontecendo na Europa. Todos os atentados que têm acontecido praticamente quase todos os meses. Basta ver o que tem acontecido em países como a França, como a Alemanha, como a Holanda, como a Bélgica. Basta ver o que aconteceu, o que está acontecendo, por exemplo, na Suécia, que converteu-se na capital europeia do estupro, onde muçulmanos protagonizam atitudes de estupro e assassinatos de mulheres, espancamentos, assédios e assim por diante.
debaixo das autoridades que, seguindo o politicamente correto, não querem ser acusadas de xenófobas por inibir esse tipo de manifestação dos muçulmanos. Meus irmãos, nós precisamos proteger a nossa pátria, precisamos proteger os nossos filhos e os nossos netos. Se você não quer ver os seus filhos escravizados, as suas filhas ou netas, mais tarde, como escravas sexuais, ou estupradas, ou mortas, ou espancadas por muçulmanos, se você não quer ver seus netos tendo as suas cabeças cortadas por se recusarem a aderir, enfim, à lei muçulmana, se você não quer ver, enfim, todas essas atrocidades acontecendo no Brasil, então vamos fazer de tudo para que essa lei seja barrada, se não pelo presidente agora, pelo próximo que nós devemos colocar no poder, que não pode ser neste sistema corrompido atual, mas passando por uma reforma política, enfim, garantir que haja, pelo menos tentar que haja ali aqueles que representem verdadeiramente os interesses do povo, que protejam a nossa nação e que promovam um verdadeiro desenvolvimento em todos os sentidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.